Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Erika Portugal, da Casa Harmonizada. Lógico, nós estamos no canal da Casa Harmonizada, né? E a gente está gravando aqui alguns vídeos para falar um pouco sobre frequência energética da casa, sobre coisas que na decoração a gente ajuda a aumentar a frequência energética da nossa casa e a nossa, consequentemente. A gente falou no último vídeo sobre cores. E hoje eu vou falar sobre um outro aspecto dentro da decoração que anda coladinho com as cores, que é a iluminação. Se eu estivesse gravando esse vídeo de noite, eu ia poder mostrar um pouquinho para vocês aqui, criar uns cenários para a gente entender melhor o poder da iluminação. Como eu estou gravando de dia, não dá. Então, quem sabe um próximo vídeo eu faço de noite e vou fazendo isso na prática, tá bom? Gente, eu tô assim porque minha cachorra tá no meu colo, não quer descer, é essa coisinha fofa, ó. E aí eu tento ficar segurando porque ela fica se mexendo aqui no meu colo. Gente, quando a gente fala em cor, que foi o que eu falei no último vídeo, a gente entende que as cores, elas não entram só pelos nossos olhos, né, pelo nosso olhar. Ela entra por todo a nossa percepção que envolve sentimentos, envolve emoções, envolve memórias. Então, assim, não é só o que o meu olho está vendo, ela trabalha, atua em esferas da minha vida que eu nem imagino, né? Esferas do meu pensamento, do meu cérebro, do meu sentimento que eu nem imagino. E a iluminação é a mesma coisa. Não é à toa que uma das classificações que a gente faz com iluminação é quente e fria. Ou seja, quando eu tenho aquele ambiente hospitalar, né, aquele ambiente de clínica ou de fábrica que precisa de muita iluminação, eu tenho aquela iluminação branca, bem clara. Então eu tenho uma iluminação fria. E quando eu falo de um restaurante, eu falo de um pub, de um barzinho, falo da minha sala, do meu quarto. Normalmente o que é que eu tento criar ali? Um ambiente mais de aconchego. Porque se eu deixar tudo branco e claro, né, aquela iluminação super clara, eu não consigo encontrar esse equilíbrio do aconchego. Da pessoa entrar e relaxar e diminuir aquela frequência cerebral, diminuir aquela frequência da atenção, que eu tenho que estar, eu estou num lugar muito claro, eu estou muito atento, né? As pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, e isso eu sei bem como existem determinados locais, quando você está com a sensação de que vai ter a dor ou está com dor, que aquela luminosidade atrapalha muito. Por exemplo, aquela luminosidade do meio-dia, do sol do meio-dia. Eu que moro em Fortaleza, quando eu saio a pé para pegar minha filha no colégio, que é bem próximo, compensa muito mais eu ir a pé do que de carro, que além de eu economizar gasolina, eu economizo o estresse, né, do trânsito, de tudo. Tem dias que eu opto em ir de carro, porque eu não aguento sair naquele sol tão forte, são só 3 quadras. Então, a luz, ela tem esse poder, assim como as cores, ela tem esse poder de qual é o efeito que eu quero. Um exemplo, no meu escritório, eu tenho 2 tipos de iluminação. Eu tenho a iluminação direta, né, aquela iluminação do meu teto que joga a luz para a sala toda, e eu tenho uma iluminação focal na minha mesa. Essa iluminação focal, ela tanto serve para eu trabalhar, para eu ter mais luminosidade à noite na minha mesa, como ela serve para, se eu quiser diminuir aquela intensidade daquela luz lá do teto, eu apago e jogo essa minha luminária para a parede e ela fica só com uma iluminação indireta no ambiente. Por exemplo, quando eu estou só mexendo no computador, eu não estou lendo nada, então para mim é mais agradável esse ambiente. E principalmente, um exemplo, meu escritório é em casa. Aí eu tô no final da tarde, início da noite, é o meu pico, não só início, é noite afora se eu quiser, é o meu pico de maior energia para trabalhar. Então, quando eu vejo assim que já são umas 9h30, por exemplo, eu tô lá com tudo aceso, a pleno vapor, trabalhando, eu penso, não, amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã, eu preciso dormir mais cedo, eu não posso continuar nesse ritmo. Então, nesse momento, eu apago essa luz do teto, fico só com essa luminária, né, que é uma luminária de foco, de leitura, jogo ela para a parede
e termino as coisas que eu tenho que terminar ali no computador, mais alguns minutos, e aí desligo. Ou seja, eu uso a iluminação para ir baixando o meu ritmo. À medida que vai baixando o meu ritmo, eu vou entrando no clima do sono, do horário de dormir, do horário de descanso, e não mais horário de produção total. A mesma coisa na minha casa. E eu martelo muito isso com os meus alunos de decoração e ambientação de interiores. A gente não pode ter só iluminação forte na nossa casa, porque as pessoas às vezes têm mania de falar assim, mas eu adoro luz, eu detesto penumbra, eu detesto lugar mal iluminado, mas a iluminação é justo para isso, é para eu criar cenários, inclusive na minha casa. Por que eu assisto um filme e eu acho lindo determinadas coisas? Por que eu assisto uma novela e aquela casa, enfim? Porque ali, um dos artifícios muito usado é o da iluminação. Então, de acordo com como aquele ambiente está iluminado, aquele cenário está iluminado, aquilo me agrada mais. E quando eles não querem que agrade, a iluminação também está junto para deixar mais pesado, para eu não gostar. Então, eu posso ter na minha casa uma luminária, de repente, no teto, que ilumine muito, que deixe minha sala super clara, mas eu posso também ter, se eu tenho gesso, criar cenas, né, onde uma determinada, eu coloco uma mini dicróica, né, hoje a gente tem tudo isso em LED no mercado, é mais econômico e tal. Eu posso colocar no meu cortineiro as mini dicróicas, porque daí quando eu entro em casa eu vejo só aquela cortina vazada de luz, ou então se não tem ninguém na sala, né, só para ter uma luz ali sinalizando, para dar um pouquinho de iluminação no restante da sala. Eu posso ter iluminação no meu aparador, na minha mesa de canto, na minha mesa de centro, e não necessariamente ficar com aquela luz central. E se eu não tenho gesso, eu posso ter abajur. Então eu posso ter um abajur num canto da sala, um abajur no outro canto, uma luminária de chão ligada na parede, que eu crie essas cenas, que eu num determinado horário eu vou abaixando esse meu nível, né, de alta produtividade e entrando no nível da minha casa. A natureza é muito sábia, a natureza é assim, né? Aqui, quem mora em Fortaleza tem o privilégio de entender as 12 horas do dia e as 12 horas da noite, coisa que não acontece em outras cidades, estados e países. Eu, quando morava em São Paulo, não conseguia enxergar isso, porque lá o sol clareia um pouquinho mais tarde e se põe muito mais tarde do que aqui. Aqui, 5h30, o sol já está baixando. Então, 6 horas eu já tenho penumbra, 6h30 eu já tenho escuridão. E em São Paulo, onde eu morei, né, não tinha isso. Então, o que acontece? Aqui, 5h30 da manhã, eu nasço com o sol, vamos dizer assim. O sol começa a nascer e ele vai bem devagarzinho. À medida que ele vai bem devagarzinho, é aquele estágio que sou uma pessoa da natureza, eu tenho que estar conectado com a natureza, não tem jeito, porque eu não vim de outro lugar. Eu tenho a mesma matéria-prima ali inicial das pedras, das plantas, dos animais, né? Eu fui criada pelo mesmo ser, ou seja, eu faço parte do todo. Então, quando eu acordo, eu que sou um ser da natureza, né? Quando o sol nasce, eu vou nascendo junto com ele. E é aquele dia que no início do dia a gente vê que ele vai devagarzinho, vai clareando devagarzinho, vai chegando aos poucos. Lá no meio do dia ele está sol pleno, alta produtividade, onde a minha energia está lá para ser trabalhada de uma maneira mais plena. E quando vai passando, né, depois do almoço, à tardinha, ele vai baixando, ou seja, era para o meu nível de energia também, nessa coisa de produção e tudo mais, ir baixando junto com ele, né? A gente vê que lugares que ainda existem, que não tem energia elétrica, as pessoas acordam com as galinhas e dormem quando o sol se põe. Por quê? Porque não tem mais o que fazer, está tudo escuro. Mas não quer dizer que a gente precise fazer isso, não. A gente gosta da noite para sair, para aproveitar, para trabalhar, para tudo mais. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo trabalha meio que junto com a natureza. Então, quanto mais eu aproveitar disso, melhor. E uma forma de eu aproveitar disso dentro da minha casa é dessa maneira. É criando espaços, principalmente na sala, numa salinha de TV, nos dormitórios, onde eu tenha mais luz amarela,
para trazer essa semelhança maior com a natureza, porque lembrando, na natureza a luz só é branca ao meio-dia, né? Depois ela vai amarelando de novo. Então, que eu tenha mais luz amarela dentro da minha casa, dos meus quartos. Ah, mas eu acho muito escuro. Gente, a gente sempre teve a luz incandescente amarela. A gente se acostumou com a luz branca por uma falsa impressão de que ela é melhor, mas ela não é melhor. Ela só é melhor em alguns casos. Dentro de casa, a luz branca é ótima na cozinha, é ótima no banheiro, com algumas ressalvas para o banheiro, que é interessante ter também uma mescla de iluminação, mas ela é ótima em locais de produtividade. Nos locais de descanso, de conversa, né, de integração, a luz amarela não é boa para o nosso psicológico, não é boa para o nosso mental. Então eu tenho que mesclar essas cores. Se você acha que a luz branca, que a luz amarela não clareia, é só você aumentar a quantidade, a intensidade. Porque eu vou ter, se eu pensar no LED, eu vou ter uma de 4 watts, de 5, de 9, de 15, de 20, ou seja, à medida que eu aumentar essa potência, eu aumento a luminosidade sem precisar mexer na tonalidade. Então a dica de hoje é a iluminação, para trazer mais energia, mais aproveitamento para o nosso dia e para a gente criar os momentos que a gente quer de produção, de atenção e os momentos que a gente quer de ir diminuindo o ritmo. Eu já vi muita gente melhorar de insônia porque trocou as lâmpadas do quarto, porque deixou só uma lumináriazinha acesa para poder ir descendo esses níveis, né, que a gente tem quando a luz está muito clara, que a gente acha que a gente tem que continuar conectado. Pessoas que pararam de mexer no celular antes de dormir, no iPad, pararam de assistir TV, tudo isso como uma forma de ir baixando esses níveis para entrar no sono com mais qualidade. Passaram a somente ter uma luminária de leitura só para ler um livro antes de dormir e hoje tem a vida muito melhor do ponto de vista da qualidade do sono. Então, aqui fica a dica. O que gerar de questionamento, deixem aqui que eu respondo. E qualquer coisa, assim como a aula sobre cores, a gente faz mais uma aula sobre iluminação. Porque mais um vídeo, né, sobre iluminação, a professora tem mania de chamar tudo de aula. Mais um vídeo sobre iluminação para esclarecer, porque é um assunto infinito. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.